Beastars, sim, eu encontrei esse livro no Sebo, Beastars volume 22, e pelo que eu tava lendo aqui, né, ele é o último volume de Beastars, e assim, eu tinha acompanhado só a primeira e a segunda temporada do anime, aí recentemente eu acabei de terminar as 3 temporadas, só que a terceira temporada do anime ainda não acabou, ainda parece que vai ter uma outra parte dessa última temporada, e como eu tinha acabado de encontrar o mangá, já fazia tempo que eu assisti o anime, inclusive, eu sei que o mangá já passou, o anime já acabou. Bom, inclusive, esse aqui é o último volume, então literalmente Beastars foi finalizado já. Não sei se vai ter uma continuação, eu ainda não tenho informações ainda, mas já que eu tô falando de Beastars, né, aproveitando porque foi que o mangá que eu encontrei no Sebo e também foi um anime que depois que eu achei o mangá, deu vontade de reassistir tudo, terminar. E eu queria falar o que se trata Beastars, qual é o universo que se passa. E um detalhe, pra quem aí tá acompanhando Sanda, que é aquele anime de Papai Noel, e não sabe que a mesma criadora de Beastars é a mesma de Sanda. Você pode até reparar que até os olhos, né, os traços dos olhos são bem parecidos daquele Papai Noel. E eu queria contar um pouco sobre que o universo, né, se passa a história de Beastars, o que é o Beastars. Como você pode ver, ele é uma obra meio que baseada em jovens, só que representado por animais. Acho que a ideia do autor é se passar como se fosse o nosso mundo, só que como se fosse no mundo animal, como a questão de preconceito contra raças diferentes, que é coisa que a gente vê acontecer por aí também, em alguns países, do que não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. Sobre a desigualdade social, porque aqui trata muito a questão sobre animais carnívoros e herbívoros, de que quando um carnívoro gosta de um herbívoro, o que eles estão sentindo não é só amor, né, paixão por eles. Na verdade, aqueles seus instintos de caça. Então acontece que tem toda uma burocracia sobre um carnívoro casar com uma herbívora ou um herbívoro com um carnívoro. Enfim, tem toda uma democracia aqui dentro da história, porque pra você ver que é só um mangá sobre animais que falam, tipo um Zootopia. É literalmente Zootopia, só que anime. Mas é interessante você ver como que trata a história do nosso mundo, só que em um universo totalmente diferente, com animais, bichos, né? E aqui a história, ela começa contando sobre um lobo chamado Letoshi, acho que é Letoshi, Legoshi, e ele gosta muito de uma coelhinha chamada Haru. Ele acaba se apaixonando por ela, ele acha ela incrível, maravilhosa, bonita. Só que esses sentimentos que ele sente por ela nada mais é que seus sentimentos de caça, sua vontade de caçar, porque ela é uma coelha e lobos meio que gostam de caçar coelhos, né? Tem tudo a ver. E seu melhor amigo é nada mais que um cervo, o Luis. Ele é um daqueles jovens, né, da escola, que é considerado, tipo, o mais popular da escola e o mais popular da sala, como se fosse um dos representantes da escola inteira. E ele é o mais esperto, inteligente, e sempre deu bons conselhos pro Legoshi, então ele é considerado um dos melhores amigos do Legoshi. E tem a Juno, também é uma loba, e ela também gosta do Legoshi. Então, no começo dessa história, todo mundo gosta de um do outro. É coisa de jovem se apaixonar por outro. Gosta daquela namorada, que essa namorada gosta de outro cara. Enfim, o começo é bem coisa meio que de romance ali, de jovens. Mas quando você se aprofunda um pouco, depois que o Legoshi meio que se perde ali no anime, né? Que acaba encontrando um panda. E esse panda, ele é médico, então ele trata muito a questão dos carnívoros. Ele trata meio que esse comportamento deles para ficarem um pouco mais calmos, né? E não causarem problemas, né? Porque ele tem também o mercado negro deles, que vende carnes de animais. Essa investigação, né? Porque o Legoshi, ele também acaba se infiltrando dentro desses lugares proibidos e, bom, ele tem que meio que lutar contra esse seu instinto de caça para poder ficar com a pessoa que ele gosta, né? E o mais interessante é que a história da família do Legoshi é tratada por 2 espécies diferentes. No caso aqui, o pai dele é um dragão de Komodo e a mãe dele era uma loba. Ou seja, no passado lá, a mãe dele, né, no caso a avó dele, era uma loba e assim foi. No caso, ele começou pela avó, né? E depois a mãe dele nasceu meio dragão de Komodo, meio loba, vamos dizer assim. Ela teve ali uma versão hibridismo de 2 raças diferentes. E por isso que faz, né, do Legoshi ser um lobo totalmente diferente dos lobos comuns. É porque se você assistiu o anime, você sabe que todo mundo repara muito na altura do Legoshi, porque ele é um lobo que não é normal, né? Ele é um lobo muito mais alto que lobos da espécie dele.
dele. Tem uma parte, né, do anime que ele tá junto de vários lobos, e os lobos são bem menores perto dele. Então ali já sabemos que ali tem algo muito estranho, mas por que ele é um lobo tão diferente dos outros, né? O que ele tem de diferente? Acontece que ele é neto de um dragão de Komodo, no caso é o avô dele. Então, assim como aquele desenho, né, do Zootopia, também tem muito essa questão de desigualdade social e tal, porque lá tem a coelhinha, né, e ela quer ser policial, só que o tamanho dela, assim, qual tipo de raça que ela é, não é considerado ser uma policial, assim, tipo, não é pra ela ser, né, uma policial, mas ela acaba correndo atrás de seus sonhos e mostra que sim, você pode ser um policial, mesmo sendo uma raça, assim, diferente do que um leão, um tigre, entendeu? Que seria raças que conseguem lutar, né, pela população. Então, basicamente, é isso do que se trata a história de Beastars. E Beastars nada mais é que aquele que é considerado tipo aquele que protege os mais fracos, o que luta, o justiceiro, né, da cidade, né, ali. No caso, o Beastars, o verdadeiro Beastars que tá nessa história é um cavalo, e ele é um cavalo muito da hora, mano. Ele é bem estiloso, bem bacana. Inclusive, recomendo vocês assistirem esse anime dublado. Inclusive, tem na Netflix. Ele dublado assim, as vozes são incríveis, combina com cada um desses personagens. E é incrível, mano. Eu recomendo vocês assistirem, porque pra quem tá curtindo aí os animes mais novos e não conhece outras obras, que no caso Sanda, pra quem tá acompanhando Sanda aí, é da mesma criadora, Beastars, pra quem não conhecia, tá aí. Essa é a história de Beastars, que conta a juventude ali dos animais, né, os jovens animais, que basicamente é a mesma coisa que trata o nosso mundo, só que numa versão animal. Então, finalizando, é isso o vídeo. Não deixa de se inscrever e deixar o like. Falou!